Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Santos 2, que acaba de acontecer na Vila Belmiro. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que absolutamente o clube não tem do que reclamar. O Grêmio não pode chegar agora na entrevista, que nem aconteceu quando eu tô gravando o vídeo, e falar que teve má sorte, ou problema de arbitragem, ou quem sabe colocar a responsabilidade em qualquer outra aleatoriedade. O Grêmio, pra mim, perdeu e mereceu perder. Não tinha muito mais explicação. Tava lá, no máximo, um empate. Mas quando um jogador tipo o Ferreira faz o que faz e o Renato não consegue ter, no mínimo, boas opções no banco de reservas, tu acaba correndo risco de sofrer uma derrota para um dos piores Santos da história recente e que vai brigar para não cair, se é que não vai ser rebaixado. Gente, vamos lá. A primeira questão é essa. Pra mim, não tem o que reclamar. Perdeu, fica quietinho, na boa, volta pra Porto Alegre e tenta entender o que aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque, bem, na verdade, o Grêmio vai para um primeiro tempo bem mediano, em que o Grêmio não jogou muita coisa, os caras estavam ali com a torcida a seu favor e também não jogaram muito mais. Mas vem o intervalo, sabe-se lá qual sacode aconteceu no vestiário, conversa do Renato, e eles jogam os 10 primeiros minutos do segundo tempo bem. Tanto que o Grêmio consegue um primeiro gol com o Cristal, um golaço, uma bola que rebate, volta pra ele pega em cheio, desvia no zagueiro, mas enfim, é um golaço e é um mérito do Grêmio. E aí tu pensa, beleza, tá 1-0. Agora tu vai administrar esse resultado, vai pelo menos conseguir uma vitória magra na Vila Belmiro. Não foi isso que aconteceu, porque o Grêmio simplesmente para de jogar a partir de então. O Grêmio faz seu gol e, consequentemente, deixa de jogar. E eu sei que a partir daí alguém vai começar a olhar e vai dizer assim, ah não, mas peraí, o Renato mudou logo após o gol e um pouquinho antes, 2 minutos antes de tomar o seu gol, então a responsabilidade é dele. Cara, eu não vou necessariamente culpar o Renato, e eu entendo quem faça isso. Mas vamos lá, para tentar contextualizar. O Grêmio faz seu gol e minutos depois, sei lá, aos 15 do segundo tempo, o Renato tira o Fábio, tira o Cristaldo, os dois, o lateral direito e o meia, porque ele precisava fazer isso. Era nitidamente uma questão física. Bota o João Pedro, que pra mim é até mais do que o Fábio, sabe-se lá o porquê. Na verdade eu sei o porquê que o Renato gosta tanto do Fábio, porque ele acha que o Fábio marca melhor. Mas entre os dois eu escolheria o João Pedro. E tira o Cristaldo e bota o Galdino. Alguém vai dizer, mas quem venceu maluca? Eu tenho uma boa explicação pra isso, ou pelo menos a minha análise mostra que o Renato não fez uma maluquice. Por quê? Todo mundo já viu que o Bitelo vai pro meio e o Galdino vai pra ponta direita. Fica Galdino, Bitelo centralizado, que ele já jogou bem assim, e na esquerda joga o Ferreira. Se o Renato não faz isso, mas Renato não inventa, deixa o Bitelo na ponta direita, é onde ele joga mais durante toda a temporada, mais vezes, né? E só muda o meio-campista. Ele vai colocar quem? O Luan ou o Natan? Quem sabe um Iturbe, que é ponta e que no máximo o Grêmio diz que poderia jogar por ali e que não tá bem fisicamente porque estava há muito tempo parado. Bom, o Luan, gente, o Renato tá tentando comunicar isso. Ele entrou no jogo em casa do Grêmio porque tinham 40 mil pessoas na arena para ver ele, ponto. O Luan não tinha condições. Todo mundo falava no Luan pro final do mês e ele claramente não tem condições. O Natan, eu acho que você lembra das recentes atuações dele. Então eu consigo entender o Renato. Eu não vi uma situação tão absurda assim. Talvez o que se pudesse falar é, por que não um Bezosi? Por que não um Iturbe? Bom, porque o Galdino. Porque o Galdino que acabou entrando sem conseguir contribuir, até porque ele na ponta dos cascos já é um cara que precisa esticar a corda para jogar no nível do Grêmio, ainda mais voltando de lesão. Mas eu não achei nenhuma invencionice do Renato nesta primeira troca. E a bem da verdade, o Grêmio estava ali conseguindo um empate. No final do jogo, o Renato até faz mudanças, coloca o Ronald, coloca o Gustavo Martins, fica com 2 volantes, mas ali era claramente para segurar o empate. E não é passar pano, é só a maneira que eu vi essa situação, eu entendi as trocas do Renato como quem diz assim, cara, o Grêmio não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, eu acho que já tá meio óbvio. Se tivesse ganhado agora, era quase impossível. Botafogo, gente, tá jogando bem. Esqueçam, o Botafogo abriu um caminhão de distância, eles vão perder. Futebol, tudo, aceita tudo, tudo pode acontecer. Mas não é a tendência, os caras estão jogando bem, diferente de outros times que abriam, tipo o Palmeiras, o Palmeiras até jogou bem, mas o Corinthians uma vez abriu um montão e depois no segundo turno foi perdendo, o próprio Grêmio lá atrás, o Corinthians foi campeão ainda, mas o próprio Grêmio lá atrás perdeu. Eram times que não estavam jogando bem, o Botafogo tá jogando bem.
Ou então, pensando no campeonato, eu não consigo culpar o Renato, ele garante um empatezinho. Pra quem sabe dizer assim, olha, numa dessas, num escanteio, tipo que deu o segundo gol, que o Reinaldo vai cobrar, tu faz um 2-1, vira o jogo, consegue novamente a vitória e ainda se consagra. Mas claramente era pensando estrategicamente num G4, que é o que eu acho que vai dar pro Grêmio nessa temporada. Só que aí, então eu não consigo culpar ele por essa questão. Agora, a gente precisa ver o gol do 2-1 que o Grêmio toma e é de uma situação que é o título desse vídeo aqui. O Grêmio foi punido por ter Ferreira em campo. E ninguém passa impune tanto tempo por um jogador que várias vezes te deixa na mão. Se não, vejamos, tá? O Grêmio tem o Ferreira há muito tempo no seu time, tem o Ferreira há muito tempo no clube. Ele já processou a instituição, ele já foi afastado e voltou, ele já teve problemas de renovação, ele já teve declarações polêmicas do seu empresário, ele já teve quase saída para os Estados Unidos, em que o Filipão estava doido porque disse que ele não estava tratando, ia no CT e não tratava, teve polêmica de bastidor pelos trabalhos que ele faz fora do gramado, a parte com outros preparadores físicos que não estavam de acordo com o que pensavam as pessoas no Grêmio, com a preparação física do Grêmio. E aí tu é punido, porque assim, cada vez que tu tem uma polêmica no Ferreira, ele tem problema para renovar, processa o Grêmio, recebe um contrato novo, aumento salarial lá naquele momento. O Grêmio cai e ele tem problemas, dão a camisa 10 e um aumento salarial para ele, ainda cedem parte do percentual do jogador. Agora, a nítida sensação que eu fico é que daqui um pouco o cara entregou um lance, teve nana neném e o Grêmio vai dar uma promoção pro Ferreira. Vai dar novamente uma situação, uma bonificação como se ele merecesse. Porque a cada vez que ele prejudica o clube ou que faz uma ação que não é legal, parece que ele só cai para cima, esse cidadão. Cara, algumas coisas que a gente vê no Grêmio não servem pro Ferreira. E aí não é pessoal pro cara, mas assim, vocês já prestaram atenção que o Renato recentemente falou que o Ferreira tinha que se dedicar mais nos treinos, que ele não estava bem fisicamente, que ele fazia 45 minutos e que ainda terminava cansado? Pois é, o Renato falou isso num domingo. Na semana seguinte, o Ferreira estava de titular. E aí eu pensei, mas o que aconteceu? O cara tava mal até então e a partir de então, não tá bem fisicamente. Em 5 dias de treinamento, o pulmão dele foi lá pra cima, o nível de pulmonar dele, a capacidade foi lá em cima. Cara, não entendi. Depois, lembra a fila anda, tem jogador que não tá aproveitando, tem que servir pra todo mundo, inclusive pro Ferreira. Só que a fila não anda pra ele. A fila nunca anda. Outra, é um cara que tem 25 anos. Ferreira não é mais garoto. Ferreira não é mais um jovem que está começando a sua trajetória no futebol. Ele tem 25 anos. Quem tem 25 anos tem que ter um nível de maturidade superior. E o que a gente vê? Um jogador que está desatento, que está relapso, que perde bolas a todo momento e chega no grande finale, que é o Grêmio conseguindo um empatezinho na Vila Belmiro, que estrategicamente é bom para o G4 e automaticamente faz o quê? Dá as costas para uma bola e acha que ela já saiu. Desatenção total. Só que é isso que eu não entendo. Cada vez que ele comete um erro, que ele comete uma falha, ele ganha mais protagonismo. E o Grêmio está se apegando num jogador que entregou tudo num ano que caiu para a segunda divisão, né? 2021 eu tô falando. O Grêmio caiu achando que ele ia ser solução, ele não foi. Depois abre 2022 dando a camisa 10 e aumento salarial para ele. Quando o Renato diz que ele não está bem fisicamente, recoloca o cara no time titular. Quando ele diz que a fila anda, o Ferreira joga mal e essa fila não anda. E estão tratando um cara de 25 anos como se fosse um garoto. Mas a verdade é que ele só tem atitudes de garoto em alguns momentos no jogo, no campo. Mas não está entregando o futebol que todo mundo espera que ele entregue. Na verdade, há lampejos desse futebol, mas eles não são confiáveis. E aí não adianta tu resolver, CCD, meu colega sempre dizia, era um cara que joga pro DVD. Ele vai lá num lance, vai fazer 2, 3 jogadas maravilhosas, vai colocar pro DVD dele e a gente vai dizer, pô, Ferreira joga muito. Não, no coletivo ele acaba deixando a desejar. Mas, gente, tem um outro nome aqui que eu quero falar com vocês, que é o Cristaldo. E eu sei que alguém vai dizer assim, JB, tu falou agora que o Cristaldo não está entregando ou não entrega pelo que foi contratado. O Cristaldo é a maior contratação da história do Grêmio. 24 milhões de reais, 4 milhões e meio de euros foi mais ou menos o que custou, de dólares, foi mais ou menos o que custou ele pro Grêmio. Se a gente parar e pensar, ele fez um golaço. Fez um golaço. Mas é exatamente esse o retrato do Cristaldo. Pega todo o jogo. Os minutos que ele teve em campo, cerca de 60 minutos, tá?
O que ele fez antes e o que ele fez depois do gol. É óbvio que se o cara entregar um gol ou uma assistência por jogo, o número dele vai ser fantástico. Mas eu espero mais dele. E se ele entregar um gol por jogo, eu não vou falar nada aqui. Ele faz o gol e para de jogar e tá tudo certo. Agora, eu quero que ele entregue mais porque ele pode entregar mais. O Cristaldo, para mim, é justamente esse jogador, que ele não consegue ajudar por 90 minutos, mas ele faz um golaço e a gente acaba tendo uma análise que seja um pouco, vamos dizer assim, que seja muito positiva sobre ele. Mas eu gostaria que ele contribuísse mais. Quer dizer que ele vai para reserva? Quer dizer que ele tem que ser reserva? Não! Porque se ele for reserva, entra o Luan, que não tem condições físicas ainda, ou o Natan Pescador, ou o Renato tem que botar o Bitelo e meter um Galdino na ponta direita, ou quem sabe o Lucas Vezosa, ou quem sabe o Iturbe. Aí isso também escancara as dificuldades de banco do Grêmio, que tem sim, e na minha visão a gente pode até depois, vai ter que esperar um pouco mais, mas analisar a janela, se é que ela foi boa, com o Iturbe, com o Bezosi, com o próprio João Pedro, que erra no primeiro gol gremista, é um erro dele, de uma bola que era fácil para dominar, e ele acaba falhando. Mas enfim, é isso que eu penso sobre o Cristal. É o cara que vai te entregar um golaço, e tudo bem, é óbvio, é muito bom ter o golaço, mas analisa, não dá para tirar o gol, mas tem que ver o gol e o restante do jogo. O gol é muito bom, o restante do jogo, para mim, deixa a desejar. Para não dizer que foi tudo errado, o Grando jogou mais uma partida segura. O Rodrigo Eli, para mim, tá se afirmando e a gente vai dar o desconto aqui do João Pedro, atacante, que né, tá ainda engrenando, tá patinando, na verdade, mas o Rodrigo Eli tá bem melhor do que ele e chegou mais ou menos no mesmo período. O PP, voltando a ser o PP que a gente sabe que pode ser o jogador interessante para a temporada. Gente, é fato, o Grêmio perdeu para um dos piores Santos da era moderna. E a grande real é que não tem o que fazer. Tem que chegar aqui e admitir. Foi justa a derrota gremista. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.